Jacó, e para os ouvintes da Hora Israelita, não foi surpresa a traição de Barack Obama, principalmente para os ouvintes de Débora Srur. E agora, diretamente de Nova York, a nossa comentarista Débora Srur. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Débora, em Porto Alegre são 9 horas e 41 minutos e a temperatura aqui é de 26 graus e 6 décimos. E aí em Nova York? 6 horas e 41 minutos, estamos com 0 graus, a máxima deve chegar aos 9, um dia muito bonito, ensolarado, mas bastante frio. E há alguns meses, quando eu comentava neste programa sobre o enorme pacote de ajuda americana, avisei que Israel iria pagar caro por ele. Na ocasião, meu receio era que Obama iria reconhecer o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU em setembro. A Assembleia Geral ocorreu e Obama não se mexeu. Ele se calou para não prejudicar as chances de Hillary Clinton nas eleições em novembro. Mas após Hillary ter perdido, Obama decidiu usar este último mês na presidência para finalmente extravasar seu antissemitismo e anti-israelismo sem nada que o contenha. No começo de dezembro, Obama convidou o representante palestino Saeb Erekat, junto com o representante egípcio, para uma reunião final antes de sair da Casa Branca. Aproveitando a posição do Egito como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, Obama compôs os termos desta resolução que, contra toda a base legal em direito internacional, iria finalmente declarar os assentamentos israelenses na Judéia e Samária ilegais, não apenas ilegítimos aos olhos da comunidade internacional. Vamos voltar um pouco na história. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha, que até então era somente uma organização suíça de assistência, submeteu os termos das Convenções de Genebra para proteger populações civis em caso de guerra. A Quarta Convenção de Genebra, em particular, proíbe a transferência de populações em territórios ocupados. Isto é, proíbe o que a China fez no Tibete, arrancando tibetanos e assentando-os na China e transferindo chineses para o Tibete. Nada na Convenção de Genebra, no entanto, proíbe que pessoas privadas adquiram propriedades no território ocupado e morem lá. Muitos turcos, por exemplo, adquiriram propriedades e moram no norte da ilha de Chipre, ocupado pela Turquia. Por que a China ou a Turquia nunca foram condenadas? Depois de 67, judeus decidiram retornar para os locais de onde haviam sido expulsos apenas 18 anos antes, em 1949. Estes judeus reconstruíram as comunidades de Gush Etzion, Hebron e outras. Isso e o fato de nunca ter havido um Estado palestino na região fazia que os assentamentos não fossem ilegais, até agora. Os judeus não são chineses ou turcos. Eles viveram por 3.000 anos ininterruptamente nesta terra que leva seu nome, Judeia. Foram expulsos por 18 anos e, quando voltaram, foram rotulados pela comunidade internacional de colonos. Isso porque o mundo colocou na cabeça que a única solução para o conflito entre Israel e os árabes é a criação de mais um Estado árabe terrorista. Nenhum desses imbecis que recusa ver a realidade traz o fato de Israel, incluindo a Judéia e a Samária, ser menor que o estado de Sergipe, que de vários pontos em Jerusalém, um pode ver Tel Aviv e o Mediterrâneo de um lado e ao se virar, verá a Jordânia, tudo a olho nu. Isso não seria problemático se Israel tivesse o Canadá ou a Austrália como vizinhos, mas este não é o caso. Nenhum desses países admite que, como está, Israel já não tem profundidade territorial estratégica para se defender. Essa resolução submetida pelo Egito tinha que ser votada na quinta-feira, mas o presidente Al-Sisi a retirou depois que Donald Trump ligou para ele e pediu para esperar até ele ser empossado em janeiro para conversarem. Obama ficou furioso e resolveu mostrar que ele ainda é o presidente.
Obama então contactou outros membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a resolução foi ressubmetida ao voto na sexta-feira à noite, com patrocínio do Senegal, Nova Zelândia, Malásia e Venezuela, quando todos já deveriam estar de férias de Natal. E desta vez, diferentemente de outras resoluções, os Estados Unidos não a vetou, mas se absteve. A Ucrânia, que havia indicado que também iria se abster, recebeu um telefonema do vice-americano Joe Biden e, pelo que foi reportado, tomou uma lavada. Obama queria uma votação unânime, somente os Estados Unidos se abstendo. Com isso, hoje as comunidades judaicas, além da linha verde, foram, da noite para o dia, literalmente tornadas ilegais pela comunidade internacional. A resolução é muito problemática e perigosa. Ela abre o caminho para sanções, boicotes e o arrolamento dos moradores judeus dessas áreas como criminosos de guerra. A resolução também não leva em conta que, ao colocar tudo além da linha verde na ilegalidade, estava exigindo a saída dos judeus da Cidade Velha de Jerusalém, do Muro das Lamentações e de todos os outros locais sagrados para os judeus, como o túmulo de Raquel e dos patriarcas. Ela coloca na ilegalidade quase 500 mil de israelenses que moram nos bairros do norte, sul e leste de Jerusalém e outro 500 mil que vivem na Judéia e Samária. O outro lado da moeda dessa resolução é que ela retira qualquer incentivo dos palestinos se sentarem na mesa de negociação. Na sexta-feira, eles conseguiram absolutamente tudo, sem fazerem qualquer concessão. Nem mesmo cessar a incitação e ataques terroristas. De fato, qualquer ataque a assentamentos e a judeus além da linha verde, de ontem em diante, será visto como legítima defesa dos palestinos. Na prática, esta resolução revogou os acordos de Oslo, que haviam estabelecido que o status das comunidades judaicas de Jerusalém deveriam ser negociadas entre as partes. Essa resolução hipócrita é o troco pessoal de Obama para Netanyahu. Um assistente de Bibi uma vez me disse que a aversão de Obama pelo primeiro-ministro era tão patente que chegava a ser física. Agora que Hillary perdeu a eleição, Obama sabe que a maioria do seu legado imposto através de ordens executivas será desmantelada por Trump. Mas uma resolução como esta, aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, será quase impossível revogar. A arrogância e a hipocrisia deste homem não têm limites. Ele está fazendo tudo para minar a presidência de Trump. Sinceramente, em 30 anos de América, nunca tive tanta vergonha deste país e de me dizer cidadã. E o que fazer agora? Por um lado, Trump pode dar o troco e imediatamente transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Trump também pode suspender a ajuda americana para a UNRWA, a agência de refugiados exclusivas dos palestinos, que não faz nada a não ser promover o terrorismo. Ele também pode tentar negociar com estes ou com próximos membros do Conselho de Segurança para revogar essa resolução, mas isso nunca foi antes feito. No limite, ele pode se recusar a continuar a financiar a ONU, que depende da América para nada menos que 25% do seu orçamento anual. Bibi, por seu lado, já começou a tomar passos importantes, chamando de volta os embaixadores israelenses na Nova Zelândia e no Senegal, e cancelando os programas de ajuda, especialmente em agricultura, que Israel patrocinava no país africano. Ele também cancelou a ajuda monetária de milhões de shekels a agências da ONU que mantêm presença em Israel, todas trabalhando contra o país. Mas Bibi pode ir mais além. Já que a comunidade internacional estabeleceu as fronteiras como a linha verde de 1949 sem consultar Israel, Israel pode agora aproveitar essa oportunidade e declarar toda a área C e as comunidades judaicas na Judéia e Samária anexadas ao Estado de Israel. O resto, Israel deverá se separar completamente dos palestinos, cancelando vistos de trabalho, transferências de doentes para hospitais israelenses que são tratados de graça e cancelar o fornecimento de água e eletricidade que o Estado judeu vem fornecendo aos palestinos sem receber pagamento por anos. Parece até um presságio que essa
votação tem ocorrido na véspera do Festival das Luzes, da festa que Israel comemora a vitória contra os gregos e a rededicação do templo em Jerusalém. Dizem que a parte mais escura da noite é antes da aurora. Que essa mostra vergonhosa, desonesta, infame e indigna dos países civilizados se torne a faísca que desencadeia a luz e a redenção para Israel e o povo judeu. Um feliz Hanukkah para todos, feliz Natal e até o domingo que vem. Débora, você muitas vezes alertou sobre o perigo de Barack Obama em relação a Israel. Os ouvintes até acharam que você estava batendo excessivamente, e quando saiu essa notícia, agora no final do ano, muitos deles falaram, a Débora Strur tinha razão. Parabéns, Débora, pela sua lucidez. Obrigada, espero só que a minha lucidez pudesse trazer um pouco de, como se diz, melhores notícias do que essas que estamos testemunhando ultimamente. Débora, excelente teu comentário. Débora, eu gostaria que, se possível, pudesses aprofundar tuas considerações em torno de como contornar essa resolução das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, após a posse de Trump na presidência dos Estados Unidos. E será que ele não pode pedir uma revisão? Porque o nosso correspondente em Israel, Nelson Burth, informa que se espera que o novo presidente dos Estados Unidos faça uma nova proposição no Conselho de Segurança para reexaminar o assunto, então alterando o voto dos Estados Unidos. Veja bem, o que os Estados Unidos podem fazer é realmente propor uma nova resolução, mas com os membros que temos hoje no Conselho de Segurança, veja bem, a Malásia não tem relações com Israel, a Venezuela também não tem relações com Israel, o Egito está naquela corda bamba, e a China e a Rússia também, eles são membros permanentes e podem vetar uma resolução dessa dos Estados Unidos. Então, o problema é um problema muito sério. Nós temos agora uma resolução do Conselho de Segurança, é dificílimo, quase impossível você conseguir trocar uma resolução dessa, ou anular uma resolução dessa, ou colocar uma outra resolução que efetivamente anule uma resolução como essa. Eu sei que todos os países, inclusive a França, os Estados, a Inglaterra, a Espanha, todos votaram a favor. Como é que o Trump pode convencer eles? Não. Dia 15 de janeiro vai ter a reunião na Europa, aquela iniciativa da França. E lá, 5 dias antes de Trump, e o John toma posse, o John Kerry vai estar lá, porque ele ainda é secretário de Estado, ainda por outros 5 dias, né? E a Europa, com certeza, vai adotar uma posição similar. Pode ser até que eles incluam sanções nas resoluções que eles passarem em janeiro. E aí, acabou. Nós temos a ONU, tem a União Europeia e os Estados Unidos ficou quieto nessa resolução, não a vetou, quer dizer, na verdade ela foi toda organizada, né, planejada pelo Obama. E isso vai ser uma coisa muito, muito difícil de mudar. Isso aí, infelizmente, essa situação real. Mas essa resolução... Não pode esquecer que tem países no Conselho, no Conselho Permanente, que a Rússia e a China, que vão vetar qualquer resolução que tente anular essa resolução no futuro. Mas diga-nos, Débora, esse tipo de resolução do Conselho de Segurança não é impositivo aos países atingidos? Não é impositivo, nada nas Nações Unidas é impositivo. Ninguém está esperando as Nações Unidas mandarem exército para efetivar uma resolução dessas. Mas o que acontece? Nós estamos vendo que há um movimento no mundo contra Israel. Os palestinos estão com uma ação muito, muito forte de relações públicas em todos os países. A gente vê que, por exemplo, o governo da Alemanha geralmente suporta Israel, mas as ONGs alemãs estão todas em Israel tentando minar
todas as iniciativas para uma paz. Então, parece até uma coisa bíblica, sabe, aquelas profecias bíblicas que a gente ouve, que todo mundo vai se voltar contra Israel. Nós estamos vendo isso, todo mundo está se voltando contra Israel. E mesmo se o Trump tiver boa vontade e daqui para frente vetar todas as resoluções, isso não vai parar, por exemplo, a Europa de rotular as exportações feitas de Israel que originaram nos territórios. Ou não vai, por exemplo, parar países de colocarem leis tentando prender pessoas que moram nos assentamentos, né, no que dizem nas colônias. Então, não vai acontecer isso com o Davi, o John Smith ou o José da Silva que mora no assentamento. Mas tem pessoas, por exemplo, o Uri Ariel, que é ministro de Israel, se ele for para o exterior, ele pode ser preso, porque o pessoal sabe que ele mora num assentamento. Ou outros ministros ou pessoas que são famosas, que são notadamente como aquele que ia ser o embaixador de Israel no Brasil. Ele, pelo fato dele morar num assentamento, ele foi barrado pelo Brasil. Agora, imagine, ele viaja para a Europa, se tem uma lei lá que ele pode ser preso porque ele mora num assentamento, ele vai ser preso. Então, isso tem consequências, não é uma coisa inconsequente. Os países podem não aplicar essa lei, mas nós estamos vendo que estão aplicando. É uma barbaridade, realmente. Débora, mais uma vez, muito obrigado por tua apresentação, é sempre brilhando entre nós. Obrigado, Débora, e até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Obrigada a todos.